Pessoal, bom dia mais uma vez. Nossa aula hoje é sobre resistores elétricos. Resistência elétrica, primeira lei de Ohm. Se der tempo, a gente trabalha também a segunda lei de Ohm, tá bom? Bom, então, vejamos. O que são resistores elétricos? São componentes eletrônicos cuja principal função é limitar a passagem de cargas elétricas por meio da conversão da energia elétrica em energia térmica. O que quer dizer isso, pessoal? Que esses resistores, eles atrapalham a passagem da corrente elétrica, ou seja, limita a passagem da corrente elétrica, a transformação de energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Bom, os resistores são geralmente feitos a partir de materiais dielétricos de grande resistência elétrica. A grande resistência elétrica dos resistores torna esse componente capaz de reduzir a passagem da corrente elétrica. Quando nós pegamos um ferro elétrico, dentro do ferro existe um filamento ou filamentos que servem de resistores elétricos. Esses resistores, ele tem a função de atrapalhar a passagem da corrente elétrica, ou seja, os elétrons vão bater entre si, entre as moléculas, e há uma conversão, uma troca de energia elétrica e energia térmica, do calor. A internet, né, Luana? Bom, mas vamos fazer o possível. Eu vou gravar a aula e coloco lá depois para vocês acompanharem. Pode ser? Muito bem. Ó, alguns exemplos de resistores elétricos, para vocês terem ideia aí. Quando vocês abrem determinados aparelhos, vocês verem esses dispositivos que tem essas listazinhas. Esses dispositivos são chamados resistores elétricos, tá certo? Bom, outro exemplo aí de resistor é a lâmpada incandescente, onde tem esse fio na lâmpada, esse fio enroladozinho, tá certo? Ele é de tungstênio, ele também tem a função de atrapalhar a passagem da corrente elétrica, portanto, ele é um resistor, tá certo? Ele é um resistor. Bom, o que acontece? Os elétrons forem passando nesse fiozinho, eles vão se chocando com as moléculas do fio, as partículas, os íons e assim por diante. E, ao se chocar, esse fio fica incandescente, tá certo? Por isso, a lâmpada dá o brilho. Ah, aí vocês podiam perguntar, mas professor, e por que não se parte facilmente, não se torce? Porque eles aguentam, ou melhor, eles são constituídos de material que suportam altas temperaturas. Por isso que não parte facilmente, porque eles suportam altas temperaturas. E aí eles transformam energia elétrica em energia térmica, tá certo? Isso daqui aquece. Bom, esses outros exemplos aqui são circuitos elétricos que apresentam vários resistores elétricos, cada um com sua determinada função, tá bom? Continuando. Bom, mas todos os resistores elétricos, por sua natureza, ele possui a chamada resistência elétrica. Bom, um cientista, o físico alemão Georg Simon Ohm, concluiu em 1827
que, mantida a temperatura constante, a diferença de potencial nos resistores é diretamente proporcional à intensidade da corrente que atravessa. Bom, uma representação de um resistor elétrico é esse desenho aqui, que nós temos dois polos, com diferença de potencial elétrico, chamada DDP. Ó, diferença de potencial elétrico, chamada DDP. Nós temos uma corrente elétrica que vai passar por esse resistor. Ao chegar nesse ponto, encontra dificuldade de passar, tá certo? Portanto, esse resistor possui uma resistência elétrica capaz de atrapalhar a passagem das cargas elétricas para chegar no outro polo. Então, eu tenho que ter uma diferença de potencial chamada DDP ou tensão aplicada aos dois polos, gerada por uma fonte elétrica. Tenho a corrente que vai ultrapassar em amperes e tem uma resistência elétrica. O Simon Ohm diz que essa DDP, aqui a diferença de potencial, é diretamente proporcional à intensidade da corrente. O que foi que Simon Ohm provou? Ele comprovou que, modificando-se a DDP de um resistor, automaticamente vai encontrar nova corrente elétrica. E na hora que eu dividir essa corrente, essa DDP pela corrente, em qualquer ponto, ela vai dar um valor constante. Certo? Ela vai dar um valor constante. Esse valor constante, ele chamou de resistência do resistor, pela letra R. Então, para nós calcularmos a resistência do resistor, a gente vai usar a letra R como referência. E quem seria o R? Nada mais é do que o U dividido por I. Quem é o U? Diferença de potencial ou DDP. Voltagem. 120 volts, 220 volts, 10 volts, 12 volts. Voltagem. E a corrente elétrica, que é da amperes. Ou eu posso fazer meio por extremos. Então, o U, que é a diferença de potencial, é igual a R vezes I. Todos os resistores que obedecem essa regra aqui, em que a DDP dividido pela corrente dá um número constante, são chamados resistores ômicos. O resistor é ômico quando a DDP dividido pela corrente dá um valor constante. E a primeira lei de Ohm é U é igual a R vezes I. Bem fácil de decorar. Tensão é RI. Ou seja, U é igual a R vezes I. Tá bom? Muito bem. A unidade de medida da resistência, R, no caso resistência elétrica, no sistema internacional, é o ohmo, OHM, ohm, que é simbolizado pela letra grega maiúscula, ômega. Tá vendo aí, ó? Esse símbolo aqui, ó, vai nos dar a resistência do resistor. Vejamos como é fácil de entender o que eu estou explicando. Ó, um resistor elétrico é atravessado por uma corrente de 2 miliamperes. Sabe-se que a resistência do resistor é 500 ohms. Então, a tensão elétrica desse resistor vale. Vejamos, ó, pessoal. Todos estão ouvindo direitinho? Crianças? Sim, sim. Muito bem. Então, o que é que nós podemos tirar de dados da questão aí? Ó, vamos tirar os dados da questão. O que é que nós temos aí? Primeiro, nós temos que foi dado a corrente. O I, né? Ó, é igual a 2 miliamperes, lembram? Lembre-se disso. O mili, o Mzinho antes, né? Ó, isso equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Não esqueça disso. Tá certo? O M, miliampere,
equivale a esse M aqui, ó. Eu vou colocar em vermelho para vocês já observarem. Equivale a 10 elevado a menos 3. Tá bom? Muito bem. E nós temos aí a resistência do resistor. E nós temos a resistência, que é 500 ohms. Pronto. 500 ohms. Ele está pedindo para a gente calcular, ele quer saber a tensão. A tensão elétrica, é isso que ele quer saber. Essa tensão elétrica é a mesma coisa que ele está querendo saber, o valor de U. Quanto é que vale U? É isso que ele quer saber. Está procurando tensão, né? Ó. Sabes que a resistência elétrica no resistor é 500 ohms, então a tensão elétrica, ó, tensão elétrica desse resistor. Tensão elétrica é o U. Então, eu vou apenas, é isso que ele quer encontrar. Ó, aplicando a regra, a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes o I. Então, U é igual a resistência é 500 vezes a corrente aí, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, a tensão elétrica é igual a 500 vezes 2 vai dar 1000 vezes 10 elevado a menos 3. Então, O é igual. Ora, criança, esse expoente negativo aqui da base 10, faz com que a gente volte a casa, 3 casas. Portanto, o resultado vai ser 1,000 ou simplesmente 1 volt. Então, tensão elétrica é dada em volt. A resposta da questão, 1 volt. Letra A. Bem simplesinho a questão. Alguma dúvida? Quando falarmos da primeira lei de Ohm, lembre-se que U é igual a R vezes I. E um resistor ele é considerado ôhmico quando a DDP, a tensão elétrica, dividido pela corrente, dá um valor constante. Eu mando o slide depois, viu? Pode ter certeza. Bom, a questão 2, vejamos lá. Determine o valor da resistência elétrica de um chuveiro que é percorrido por uma corrente de 20 amperes quando ligado a uma diferença de potencial de 110 volts. Então, os dados que nós temos aí da questão, nós temos, primeiro, o I, que é 20 amperes. Nós temos a DDP, que é 110 volts. E ele está querendo a resistência, o R. Bom, portanto, R é igual, lembrando a vocês, ó, professor, eu posso usar só essa regra aqui, ó? Pode, não tem problema. U é igual a R vezes I. Ri, né, ó? Ri. Ora, quanto vale o U aí? 110. Igual. O R, não sei. O I, que é a corrente. Precisa eu transformar? Não, porque já está em amperes. Então, 20.
Bom, invertendo a equação, eu vou ter R vezes 20 igual a 110. Esse 20 está multiplicando, ele passa a dividir, portanto, R é igual a 110 dividido 20. Isso quer dizer que a resistência vai ser 110 dividido para 20, vai dar 5,5, correto? Como? 5,5 ohms. Resposta da questão. Sim. Alguma dúvida? Pode perguntar. Primeira lei de Ohm, super fácil de aplicar. Cuidado, sempre temos que observar que a corrente tem que ser em amperes. Se tiver em micro, por diante, tem que transformar. Bom, pessoal, alguma dúvida? Bom, continuando. Olha, essa foi a primeira lei de Ohm. Qual seria a segunda lei de Ohm? Certo? Que é simples também. Ohm observou que a resistência elétrica, né, de um resistor, ele depende de três coisas. Primeiro, ou melhor, de algumas coisas. Das dimensões do resistor, ou seja, do comprimento e da área, da sua temperatura e do material que é feito esse resistor. Então, ele depende dessas coisas. Então, o foi que Ohm observou? Que, mantendo a temperatura constante, ou seja, sem variar a temperatura, ele observou que a resistência de um resistor é diretamente proporcional ao comprimento do resistor e inversamente proporcional à área. Então, o que significa isso? Que se nós pegarmos um resistor, eu vou tentar aqui fazer um desenhozinho para vocês entenderem. Imagine que a gente vai ter um fio, ó. Correto aí, ó. Imagine que a gente vai ter um fio, ó. Imagina aí que seja um fio. Esse fio, lógico, ele vai ter um comprimento, né? Ele vai ter um comprimento, ele vai ter uma área, ou seja, ele vai ter uma espessura, ele vai ter uma área, e automaticamente ele vai depender, ele vai ter um material que vai constituir esse fio, que vai ser feito esse fio. Então, o resistor vai depender desse material, vai depender do comprimento e vai depender da área. O que quer dizer isso? Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência elétrica. E quanto maior for a área, ou seja, a espessura do fio, menor vai ser a resistência elétrica. Então, Ohm estabeleceu na segunda lei que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio
e inversamente proporcional à área de secção do fio. Certo? Ok? Então, é isso que Ohm estabeleceu, que a resistência é diretamente proporcional à área, é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. E para estabelecer essa relação de comprimento e área, ele colocou uma resistividade, ou seja, um coeficiente de resistividade, que aqui é representado pela letra O, ρ. Essa letra aqui parece com P, é um ρ. Então, a segunda lei de Ohm é R é igual a ρ vezes L sobre A, onde L é o comprimento, A é a área de secção. Ou seja, quando a gente fizer qualquer corte nesse espelho, ou nesse espelho, não, nesse fio, a gente vai observar que vai existir uma área de secção, certo? Então, a resistência é ρ, que é uma constante de resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Alguns livros usam R igual a ρ vezes L sobre A, ou, que é a mesma coisa, R igual a ρ, L minúsculo sobre S. S significa também área. Eu posso usar qualquer uma das duas coisas. Tá bom, crianças? É bem simplesinho. Resistência é ρ, que é uma constante, vezes o comprimento dividido pela área. Olha, vamos usar essa questão aqui para a gente entender. Ó, a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é 1,7 vezes 10 a menos 18 ohm vezes metro. Então, lembrando, ó, nós vamos usar essa fórmula aqui. Certo? Deixa eu ver. Nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, o que é que nós temos? Primeiro, a constante de resistividade, que é 1,7, ó, vezes 10 elevado a menos 8. Menos 8. Aí depois nós temos o comprimento do fio, que aqui na questão foi dado 2 metros. 2. Dividido pela área. Ó, área. Cuidado com isso, ó, a área, 0,2 centímetro quadrado. Pessoal, nós temos que ter um cuidado aqui. Por que temos que ter um cuidado? Porque o comprimento está em metro, a área está em centímetro quadrado. Então, eu tenho que transformar esse 0,2 centímetro quadrado em metro quadrado. Alguém lembra como fazer isso? É simples. Bom, se nós lembrarmos metro, decímetro, centímetro, pula duas casas, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro. Como é o quadrado, é 10 elevado a 2, portanto, duas casas, 10 elevado a 4. Ou seja, isso é 0,2 vezes 10 elevado a 4. No caso, a menos 4. Tá certo? Porque eu estou saindo de um menor para um maior. Ó, fazendo as divisões aí, pessoal, e as devidas multiplicações, 1,7 vezes 2, isso vai dar 3,4 vezes. Vejamos, 10 elevado a menos 8. Esse 10 elevado a menos 4, ele passa para cima com o expoente trocado. Portanto, eu teria 10 elevado a menos 8 mais, mais, mais 4.
certo? 10 elevado a menos 8 mais 4. Tudo isso dividido por 0,2. Por 0,2 por embaixo. Bom, então vejamos lá. Dividindo a questão. 3,4 dividido por 0,2, isso vai dar 17. Vezes 10. Aí, vamos lá. Expoente. Menos 8 com mais 4 vai dar menos 4. Menos 4. Então, a resposta da questão, a resistência, R, vai ser igual a 17 vezes 10 elevado a menos 4. Então, 10 elevado a menos 4, ou seja, pessoal, ômega, né? Ó. Lembre-se disso, pessoal. Viu? Lembre-se disso. 10 elevado a menos 4 aí, ó. Ah, professor, o senhor disse, em aulas anteriores, que a gente tem que colocar em notação científica, né? A maioria das questões, ela exige uma notação científica. Que esse número aqui, ó, seja maior que 1 e menor que 10. Portanto, eu teria que ter 1,7 vezes 10 elevado, olha lá, menos 4, mas como eu desloquei a vírgula, uma casa mais 1. Que isso vai dar um valor que a resistência é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 3 ômega, ou ohm. Resposta da questão. A mais correta seria esse daqui que está escrito na notação científica. 1,7 vezes 10 elevado a menos 3 ohm. Bom, eu gostaria de avisar vocês que daqui a pouco eu coloco a gravação, tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Bom, pessoal, para nós encerrarmos, pensa o seguinte: para os dias bons, sorrisos; para os dias ruins, paciência; para todos os dias, fé. Então, eu vou encerrar a gravação, mas eu continuo tirando as dúvidas. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a gravação e vou continuar tirando as dúvidas de vocês.